Graça e paz do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ordenado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. E então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhante a algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês
vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Capítulo 4 de Deuteronômio, lemos até o versículo 24, vai falar sobre permanecer na palavra. É importante a gente perceber que do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43, nós temos o primeiro discurso de Moisés em Deuteronômio, que é chamado de discurso histórico, onde ele fala da caminhada até este momento do povo com Deus e de como Deus se revelou nesse trajeto, desde tirá-los do Egito e durante todo o tempo de caminhada no deserto. Então, é o discurso histórico. A partir do capítulo 4, versículo 44, nós vamos ver o discurso legislativo até o capítulo 30 de Deuteronômio. E por último, no finalzinho do livro de Deuteronômio, nós vamos ver, no capítulo 31 em diante, o discurso profético, onde Moisés, ele é guiado pelo Espírito Santo para mostrar o que aconteceria no futuro de Israel. Inclusive Deus avisando e alertando a Israel que eles se afastariam da palavra e do caminho de Deus, e que Deus, pela misericórdia, estenderia as mãos da sua graça para restaurá-los. Então Deus é um Deus zeloso, amoroso, um Pai tão glorioso, que Ele falou sobre Israel, sobre o futuro deles, o passado, o presente e o futuro. Mas a ênfase aqui do capítulo 4, e na verdade é uma ênfase de Deuteronômio, tem muito a ver com o permanecer na palavra de Deus. Essa palavra é muito importante na Bíblia, o permanecer. O Senhor Jesus em João 15 diz que vocês permaneçam em mim, permaneçam na videira, permaneçam na minha palavra, permaneçam no meu amor. Amado, tudo aquilo que nós experimentamos de Deus, nós precisamos preservar em Deus, guardar. E permanecer em Jesus é uma afirmação que eu faço constantemente. Permanecer em Jesus é uma decisão diária, é um relacionamento contínuo e afetivo de obediência. Não é apenas então saber teologia, doutrina ou conhecimento bíblico teórico apenas, mas é este relacionamento ligado a Jesus diariamente. A palavra no capítulo 4 aparece, todos os dias. É muito importante, biblicamente falando, todos os dias precisamos meditar na palavra, todos os dias precisamos orar. A expressão bíblica dia e noite, Deus nos chama para sermos adoradores, intercessores, zelosos com a sua palavra, todos os dias. E isso é um segredo para ter uma vida frutífera, uma vida em Cristo, uma vida para a glória de Deus. Capítulo 4, então, de Deuteronômio nos fala sobre esse permanecer na palavra. Desobediência, na verdade, não é só quebrar uma lei. Nós precisamos entender biblicamente que desobediência é, na verdade, ferir um relacionamento, é sair de uma posição em Deus. Por isso nós precisamos permanecer na palavra, porque permanecer na palavra é relacionamento com a presença de Deus, com o coração de Deus. Permanecer na palavra é permanecer na posição que Deus nos estabeleceu de filhos, de profetas nas suas mãos, de servos dele. Então, quando a gente desobedece a palavra, nós não estamos apenas quebrando uma lei, nós estamos ferindo um relacionamento. Por isso, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus não chega para eles e diz: o que vocês fizeram? O que vocês quebraram? Deus pergunta: onde vocês estão? O relacionamento foi distanciado, a posição de Adão e Eva diante de Deus foi afetada. Por isso o capítulo 4 de Deuteronômio nos fala sobre esse permanecer na palavra, na comunhão com Deus.
O chamado mais importante de Deus para você e para mim é estarmos ouvindo a voz de Deus. Por isso, lá em Apocalipse, o Senhor Jesus repete para as 7 igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos os dias nós precisamos estar ouvindo o Senhor, e ouvir o Senhor é ouvir a sua palavra, de maneira contínua. É o principal chamado da igreja. E ouvir o Senhor é diferente apenas de escutar. Ouvir é diferente de escutar de forma superficial. A ênfase do capítulo 4 é: permaneça na palavra, relacionamento. E aí, quando a gente olha para o capítulo 4, surge uma pergunta: se Deus está dizendo que nós precisamos ouvir, versículo 1, ouça os estatutos, ouça os ensinos, nós podemos fazer uma pergunta: para que nós precisamos estar ouvindo a palavra? Para que nós precisamos estar permanecendo na palavra? E eu sugiro algumas respostas aqui no capítulo 4 de Deuteronômio. Primeiro, nós precisamos permanecer na palavra para cumpri-la e para que a gente tenha a longevidade que Deus prometeu para nós. O versículo 1 diz: ouça os estatutos, os juízos que eu ensino, para que vocês os cumpram e para que vocês vivam. Então o Senhor está dizendo o seguinte: quando você e eu cumprimos a palavra, nós não estamos apenas obedecendo a Deus para que Ele fique feliz. Nós estamos, na verdade, investindo na nossa qualidade de vida, para que a gente tenha vida abundante, longevidade. Então a obediência a Deus alegra o coração do Pai, mas ela nos fortalece, ela nos edifica, ela nos transforma, ela nos renova. A obediência a Deus, então, ela vem a partir de quando nós o escutamos para cumprir a sua vontade. Então não é só ouvir Deus, mas é ouvir para cumprir, para obedecer e para ter essa experiência renovadora na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente permanece na palavra, o texto diz: vocês vão cumprir para que vocês vivam, vocês vão ter vida, e não é só a vida biológica, mas é a vida abundante que Jesus prometeu. Em segundo lugar, a gente precisa ouvir e permanecer na palavra para que a gente possa possuir a nossa herança, para que a gente possua a nossa herança. O versículo 2 diz ainda, para que vocês possam tomar posse da terra que o Senhor está dando a vocês. E o versículo 2 diz: não acrescentem nada à palavra que eu ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos. E no versículo 2 diz isso: para que vocês guardem o que eu estou ordenando a vocês. O texto está dizendo, irmãos, que quando a gente obedece a palavra, nós vamos entrar na terra. E é interessante porque Deus diz o seguinte: essas palavras que eu tenho ordenado é para que vocês entrem na terra e para que vocês permaneçam na terra. Então, depois que Israel entrasse na herança deles, eles precisavam permanecer na palavra para preservar essa herança, para poder preservar as verdades de Deus na vida deles. Olha que cuidado que Deus tem para dizer o seguinte: não diminuam nada dela e nem acrescentem. A palavra de Deus, ela não pode ser distorcida para que a gente, de alguma forma, force o texto bíblico a falar o que a gente gostaria de ouvir. Por isso Deus, desde Deuteronômio, já diz: guardem a minha palavra, não acrescente nada a ela e nem tire nada dela. Não tente mudar a verdade de Deus, não tente adaptar a Bíblia aos seus desejos, à sua maneira de pensar, à sua cultura. Amada, a Bíblia precisa ser realmente obedecida de maneira intensa, para que a gente possa possuir a herança que Deus tem para nós, para que a gente possa cumprir os propósitos que Deus tem na nossa vida, para que a nossa vida tenha realmente propósito em Deus. Nós precisamos permanecer nessa palavra. Em terceiro lugar, nós precisamos obedecer e permanecer na palavra para que a gente tenha sabedoria e para que possamos testemunhar para as nações. O versículo 5, o Senhor diz: eu tenho ensinado a vocês os meus estatutos e juízos para que vocês os cumpram na terra que vocês passam a possuir. Portanto, guardem. E olha o que diz o versículo 6: guardem esta lei, porque isso será sabedoria e entendimento.
aos olhos dos povos, que ouvindo esses estatutos, dirão: este povo é um povo sábio, é um povo inteligente. Irmãos, olha o propósito de Deus aqui. Ele está dizendo que nós precisamos ler e meditar na palavra todos os dias, para que a gente tenha sabedoria. Às vezes nós aprendemos e desenvolvemos habilidades que trazem para nós muitos resultados, muito reconhecimento. Às vezes a gente aprende a falar, aprende a se expressar, aprende a aconselhar, aprende a trabalhar em algumas áreas da nossa vida que a gente tem êxito, sucesso, resultado, e a gente começa a se tornar independentes. Inclusive pastores, missionários, líderes, até aqueles que trabalham e ensinam a palavra. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos todos os dias meditar nela para a gente ter sabedoria de Deus. Então nós não podemos trocar essa experiência de dependência de Deus e da palavra por nenhuma capacidade que inclusive Deus pode ter nos dado, sim. Carisma, capacidade de envolver pessoas, de mobilizar, e a gente pode começar a achar que nós não precisamos depender tanto de Deus. Por isso muitas pessoas oram tão pouco e leem tão pouco a palavra, e só leem a palavra às vezes com o propósito de ensinar ou impressionar as pessoas, ou tirar algum tipo de estudo muito interessante e criativo. Amada, a palavra tem que ser o nosso alimento diário. E o Senhor está dizendo para Israel: todos os dias permaneçam na palavra, para que vocês tenham sabedoria e inteligência. E não só para isso, não é sabedoria apenas para você se autogloriar, mas o texto está dizendo para que as nações olhem e reconheçam o Senhor. Irmãos, o propósito de Deus sempre na nossa vida, nos enchendo da palavra, do Espírito Santo, é para testemunho, para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor vejam em nós o amor de Jesus, a verdade de Jesus, a palavra de Deus. Mesmo que as pessoas fiquem muito iradas quando a gente fala a verdade da Bíblia para elas, mas aqueles que abrirem o coração vão ver a glória de Deus, vão se converter a Jesus através do nosso testemunho. Um povo que anda na palavra. Não é a nossa capacidade humana, não é o nosso carisma, não é a nossa inteligência humana, sabedoria da terra, que vai impressionar as pessoas para que elas se convertam. A conversão é uma obra da graça, do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando nós amamos, nisto nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Nisto, Jesus não está dizendo em outras coisas, mas no nosso amor. E que amor é esse? É o amor que é fruto do Espírito Santo, de uma vida zelosa na palavra de Deus, na obediência a Deus, no amor ao nosso irmão, porque nós estamos cheios da palavra. Quanto mais cheios da palavra, mais nós vamos falar da palavra e viver a palavra. Então é praticar, permanecer na palavra, para que a gente tenha sabedoria e para que a gente possa dar testemunho às nações. O propósito de Deus na nossa vida, tudo que Deus faz em nossa vida tem um propósito missional, é para que haja testemunho para as pessoas que estão perto da gente e para as nações. Em quarto lugar, Deuteronômio 4, o Senhor diz que precisamos permanecer na palavra, para que a gente possa guardar a palavra e discipular os nossos filhos. No versículo 9 diz: tenham cuidado de guardar bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. E vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Irmãos, isso aqui é uma ordem de Deus para nós, para quem é servo de Deus, tanto na antiga aliança aqui para Israel, como para nós, igreja. O Senhor está dizendo: guarde bem a palavra, e através da palavra você vai guardar a sua alma, para que você não se esqueça do que Deus fez. Irmão, se nós não estivermos guardando a nossa alma, nós vamos nos esquecendo dos feitos que Deus já realizou na nossa vida. Não é um esquecimento como uma grande amnésia, mas é um esquecimento espiritual, inclusive emocional. Nos lembramos de coisas gloriosas que Deus já fez, mas sem que o nosso coração tenha aquela chama acesa. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: reacenda a chama que há em ti. Às vezes o nosso coração está como aquela fogueira que já se apagou, que até tem um pouquinho de calor, tem uma brasinha, mas Deus quer fazer a labareda voltar, nos lembrando do que Ele já fez na nossa vida, na nossa história. E a palavra de Deus é este fogo de Deus que volta a queimar. E Deus está dizendo: guarde a sua alma, para que você esteja
cheio da palavra, e ensine os seus filhos. O propósito nosso, irmãos, é sempre testemunhar para os nossos filhos o que Deus já fez na nossa história, o que Deus fala conosco. Nós precisamos discipular os nossos filhos, do 9 ao 11, e isso vai se repetir muito em Deuteronômio. Mas olha, do 9 ao 11, fala aí, para que vocês falem aos seus filhos. Não deixe a palavra se afastar do seu coração, todos os dias da sua vida. Contem aos seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, aos seus netos. Versículo 10, não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor, aqueles dias que Deus se revelou de maneira poderosa em nossa vida. Nós não podemos nos esquecer dos momentos que nós tivemos como o povo de Israel em Horebe, onde Deus se manifestou com glória. Lembre-se disso e fale disso para os seus filhos, incendeie o coração deles com o testemunho do Senhor. E é assim que Moisés está aqui falando da parte de Deus. E olha, o propósito está aí no versículo de número 10, no finalzinho fala, para que eles aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também ensinem aos seus filhos. Nós, ensinando a palavra, nos lembrando do que Deus já fez, nós vamos reacendendo essa chama também no coração dos nossos filhos, para que haja um ambiente de temor em nossas famílias. Nossas conversas no lar devem ser sobre o que o Senhor faz, tem feito, já fez, para que o temor de Deus esteja no nosso lar, e eles passem para uma nova geração. É para isso que nós precisamos nos encher da palavra, não é para se tornar apenas professores de Bíblia, mestres que conhecem na mente, mas não queima no coração. A palavra precisa ser viva na nossa alma, no nosso coração, nas nossas conversas. E se você não tem filhos biológicos, certamente você deve ter filhos espirituais, pessoas que você está testemunhando do Senhor, para que eles testemunhem para outros, para que eles contem para outros o que o Senhor tem feito. E em último lugar, em quinto lugar, nós precisamos guardar e permanecer na palavra, para que a gente tenha uma visão correta de quem é Deus. Porque perceba claramente o Senhor dizendo para Israel, a partir do versículo 11, quando vocês chegaram diante do monte, vocês não viram nenhuma aparência. Que coisa maravilhosa. Versículo 12, vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, vocês só escutaram a voz. Versículo 13, o Senhor anunciou a aliança, o Senhor deixou claro para vocês que Ele então é Espírito. Eles não viram nenhuma imagem. Para quê? Ou por quê? Para que Deus deixou claro isso aqui nesse texto bíblico? E por que Deus se manifestou a eles assim, apenas pela sua voz? Porque Deus não quer que a gente tenha uma imagem distorcida de quem Ele é. O texto diz que eles deviam guardar bem a alma, no versículo 15, guardem bem a alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia que o Senhor apareceu a vocês. Versículo 16, portanto tenham cuidado para não se corromperem e fazerem alguma imagem esculpida na forma de ídolo, de homem, de mulher, de ave, de peixe. Amado, Deus é tão específico aqui. E ele ainda diz no versículo 19, quando vocês olharem para o céu e ver o sol, a lua, as estrelas, cuidado para que vocês não sejam seduzidos a se inclinar e cultuar essas coisas que Deus fez, que Deus criou e repartiu para todos os povos. Sabe o que Deus está falando aqui? Mesmo na nossa caminhada, recebendo a palavra de Deus, nós precisamos estar nos enchendo sempre da palavra de Deus, para que a gente não crie uma imagem falsa de Deus, um Deus segundo a nossa imagem e semelhança, segundo os nossos desejos, segundo a nossa maneira de pensar, para que a gente não construa uma imagem, nem uma imagem física, nem uma imagem no coração ou na mente, que não seja real. A Bíblia diz que Deus é Espírito, nós devemos o adorar em Espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus é luz e nós devemos andar na luz. Eles não viram imagem nenhuma. Às vezes nós criamos uma imagem errada de Deus, isso que gera idolatria. Os adoradores devem adorar em Espírito e em verdade. Toda tentativa de criar uma imagem para Deus vai reduzir Deus a uma projeção humana, pensamentos humanos, enganosos, idolatria. E a Bíblia diz que nós vamos nos tornar parecidos com aquele a quem nós adoramos. Então, se nós adoramos o Deus vivo, nós vamos ter sim o caráter dele, a manifestação da sua presença em nossa vida.
Mas se a gente construir qualquer ídolo, qualquer imagem para tentar descrever Deus, nós vamos estar distorcendo a realidade. Deus não é como a gente imagina. Deus é Espírito, Ele é luz, Ele é amor, Ele é santo, Ele é glorioso. Até aqueles que tiveram visões de Deus na Bíblia, eles só viram aquilo que poderiam ver sem morrer, porque nenhum homem pôde ver Deus de maneira plena se não morreria. Mesmo aqueles que disseram, e a Bíblia disse que eles viram o Senhor face a face, viram parcialmente. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, nós conhecemos em parte, mas no dia que o Senhor voltar, nós o veremos face a face, veremos a sua glória. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós oramos nessa manhã mais uma vez que o Senhor aumente em nós o amor pela tua palavra. Nós queremos lê-la, meditar, mas nós queremos guardá-la, nós queremos testemunhar dela, nós queremos nos relacionar, Pai, com o Senhor, permanecendo na tua palavra, no teu amor. Ajuda-nos, Pai, a nos alimentar dela dia e noite, todos os dias, para que a gente tenha essa vida abundante, para que a gente possa conquistar a herança que o Senhor tem para nós, ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, que o temor do Senhor seja, ó Deus, liberado nos ambientes onde nós estivermos, quando nós, Pai, sempre nos recordar da tua palavra, das experiências que o Senhor já nos deu, e crendo que o Senhor continuará nos dando até o dia da sua vinda. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.